Pequeno imprevisto. Vamos iniciar o primeiro painel da tarde de hoje, a tarde do último dia do nosso Congresso. Vamos falar sobre a tributação da economia digital. Para moderar o painel teremos a doutora Priscila Maria Santana, mestre em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília, bacharel em Ciências Económicas e História, ambos pela Universidade de Brasília, e bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal. É especialista em políticas públicas e gestão governamental, carreira vinculada ao Ministério do Planeamento e Orçamento. Foi secretária adjunta da Secretaria de Acompanhamento Económico do Ministério da Fazenda por 8 anos e subsecretária de Relações Financeiras e Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional por 5 anos. Atualmente é secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul. Doutora Priscila. Onde está? Boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido um excelente almoço. Eu não preciso nem falar da estadia em Coimbra, que a cidade é simplesmente encantadora, então eu tenho certeza que estão todos tão embevecidos quanto eu. Quero convidar a mesa para me acompanhar nesse importante debate Sara Luiz Dias, Ana Delarran e o nosso professor Zé Roberto Afonso. Por gentileza. Prezados, antes de mais nada, quero apresentar os meus profundos agradecimentos à FEBRAFIT, à APIT, à Unafisco, pelo esse convite. Como o meu próprio currículo já mencionou, eu não sou auditora de carreira, eu pertenço a uma outra carreira do governo federal brasileiro. Ela é uma carreira mais transversal, mas trabalho e, de certa forma, milito com auditores há muitos anos dentro do Ministério da Fazenda, e quando tornei-me secretária de Fazenda, minha admiração pela carreira só fez crescer. O tema que nos traz hoje, e eu só gostaria de fazer um convite para a gente visitar o que tem sido esses 2 dias e meio de debate. O painel de hoje, tributação digital, ele acaba sendo um corolário de tudo aquilo que a gente já vem, de alguma forma, debatendo aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre necessidade de financiamento, e aí, quando a gente conversa sobre tributação digital, como entender a figura do nômade tributário, como entender a desmaterialização da relação tributária, que era uma coisa que a gente tinha quase como pacífica dentro de uma economia tradicional, isso desaparece, entender elementos básicos, como quem é o contribuinte, onde é que acontece o fato gerador, tudo isso está em polvorosa, em transformação com a chamada economia digital. Então, assim, necessidade de financiamento. Quais são a gente teve uma palestra sobre os grandes desafios da administração tributária. Dentro do contexto de uma economia digital, isso fica muito mais agudo, muito mais interessante e desafiador, porque não é uma questão meramente tecnológica. Posso estar equivocada, eu acho que os nossos palestrantes vão ter oportunidade de contribuir sobre isso. Na minha concepção, é uma mudança de paradigma. A gente está diante daqueles pontos de inflexão, que a gente precisa, de fato, nos reestruturar como pessoas, como servidores, como auditores, para ter um outro olhar. O olhar tradicional foi muito válido, trouxe muito crescimento, trouxe muito desenvolvimento, mas hoje ele está disruptivo. Hoje a gente precisa dar um passo adiante. Então, acho que isso vai fazer parte. O que há de mais interessante no nosso painel, se vocês me permitem só destacar, é a pluralidade. Veja que na mesa a gente tem um representante do Brasil, um representante da Espanha e um representante do Portugal. Esse problema, a chegada da economia digital, ela é transnacional, ela é transfronteiriça. Ela está desafiando a todos os fiscos, não é uma particularidade do Brasil. O Brasil endereça, por exemplo, quando ele faz a reforma tributária, a emenda constitucional 132, ele endereça parte desse grande debate quando ele muda a sua regra de origem para destino. Ali, mais do que nunca, ele está dialogando com a lógica de uma economia digital.
Europa, e aí tanto Espanha quanto Portugal, já tem algumas orientações, tem o BEPS 2.0 já colocado, vocês têm agora os pilares 1 e 2, que estão trazendo regramento. Então, acho que esse vai ser o nosso debate. Esse vai ser o encanto da nossa apresentação. Então, vou parar de falar, que eu não tenho que estar falando nada. Vou começar a apresentar os nossos palestrantes. Apresentarei na ordem pelas quais eles irão proferir suas palestras. Doutora Sara Luiz Dias, ela é doutoranda em Direito da Empresa, pela Universidade de Santiago de Compostela. Mestre em Direito Tributário e Fiscal, pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Advogada, é docente da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. Ana Delayram, tá certo, Ana? A pronúncia, Ana Delayram, inspetora na Agência Estatal de Administração Tributária de Espanha, presidente da Associação de Inspetores Fazenda de Espanha, docente no mestrado em Fazenda Pública e Administração Tributária na UNED, docente e vogal, assessora no Instituto de Estudos Fiscais de Madrid, coordenadora da rede de especialistas em matéria tributária dos alunos do mestrado em Fazenda Pública, especialidade em Administração Tributária entre 2014 e 2025. Agora temos o nosso José Roberto Afonso. Para os brasileiros, a gente sabe que a gente tem a delicada alcunha de o pai da LRF. Eu, mais do que nunca, aplico os conceitos por ele desenvolvidos dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele é economista, contabilista, investigador e pós-doutorado em políticas públicas do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Professor do curso de doutorado do Instituto de Direito Público, doutor em Ciências Econômicas, com concentração em Economia Social e do Trabalho, pela Universidade Estadual de Campinas, bem como mestre em Economia na área de Indústria e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, ex-superintendente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu fiquei impressionada, né? Tem mais coisas, mas o nosso direto palestrante, pela modéstia que lhe é peculiar, optou por, nesse momento, que eu não declinasse os demais elementos do seu currículo. Dito isso, convido a todos para acompanhar, em primeiro lugar, a apresentação da doutora Sara. Sara, você fica à vontade. Você pode usar o púlpito, fica na mesa, como você achar melhor, tá? Tem apresentação? Não está aí. Já está. Achou? Pode colocar, por favor. Ora, boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite para partilhar aqui algumas ideias convosco hoje. É um gosto estar aqui presente e debater estes temas tão atuais que dizem respeito à própria tributação em sede da economia digital. Agradeço, em especial, a organização deste congresso, que é sempre um sucesso e uma mais-valia para todos nós profissionais desta área do fiscal e da fiscalidade. E agradeço, em particular, na pessoa do Dr. Nuno Barroso, à Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária Aduaneira, pelo convite que me endereçou, e, obviamente, cumprimento e agradeço também os meus colegas do painel, a Sra. Moderadora, por partilhar comigo este debate. Muito bem, eu escolhi aqui um tema específico para abordar convosco. Estamos, obviamente, há muitos temas que podemos abordar no âmbito da tributação da economia digital, mas eu escolhi um tema que tem um lado mais jurídico, também por força da minha formação, mas que é relevante, nomeadamente, para percebermos como é que se definem as regras de tributação quando há contacto com mais que um ordenamento jurídico. Portanto, é óbvio que o crescimento da economia digital, a expansão do comércio eletrónico, a possibilidade de trabalhar remotamente, os serviços digitais, plataformas online e tudo o que tem que ver com digamos, crescimento a nível digital, coloca vários desafios a nível fiscal
para os quais ordenamentos jurídicos têm que se preparar e têm que saber responder da forma mais eficaz e correta possível. Claro que aqui a legislação é muito importante, como é óbvio, para nos poder assegurar quais são as regras e os princípios que nós devemos aplicar para percebermos exatamente qual é a jurisdição que vai tributar, qual é o ordenamento que vai tributar uma determinada operação, definir as regras dessa tributação. Portanto, tudo isto é preciso definir quando estamos a falar de profissionais, de pessoas que têm contacto na sua vida, nomeadamente na economia digital, com mais que um Estado. Vivem num Estado, trabalham remotamente através de um outro Estado ou para uma empresa sediada num outro país. Portanto, é importante definir como é que vamos, quais são as regras para definir a tributação e quem é que vai tributar, que Estado é que tem poder de tributar no que a isto diz respeito. E, portanto, o tema que eu trouxe aqui para falar convosco tem que ver com exatamente a definição das regras de tributação a nível territorial. Portanto, o direito tributário internacional tem por objeto este cross-border situations, portanto, obviamente o que eu estava a dizer, situações que têm contacto com mais que uma ordem jurídica e perceber qual é o Estado dotado da sua soberania fiscal que tem o poder de tributar aquela operação ou aquele sujeito passivo. Portanto, esta soberania fiscal baseia-se essencialmente, isto é geral, no princípio da territorialidade, portanto, definir quais são as regras, se vamos verificar a operação no que diz respeito ao sujeito que a pratica ou se nos vamos centrar na operação que foi praticada, ou seja, onde o sujeito está localizado ou onde a operação se verificou. E, obviamente, da aplicação destas regras, nós podemos encontrar aqui um estado da fonte do rendimento da operação e o estado da residência, onde o sujeito passivo está localizado, o que pode gerar conflitos de tributação, positivos ou negativos. Obviamente a regra é que sejam positivos, quando determinadas ordens, mais que uma ordem jurídica, pretendem ou acham-se com soberania para tributar o mesmo facto tributário, negativos quando nenhuma destas ordens jurídicas entende ter poder para tributar aquele facto. E, portanto, estes conflitos na prática surgem e são relevantes, são cada vez um desafio maior, nomeadamente para as nossas inspeções tributárias, de perceber em primeira linha se, de facto, o Estado onde essa inspeção está a atuar tem ou não o poder para tributar aqueles factos jurídicos. E tudo começa aqui. Depois, obviamente, vamos ver que regras se aplicam, mas a questão principal e primeira que deve ser definida é exatamente essa competência territorial para poder exercer o poder tributário. É evidente que o direito tributário a nível internacional coloca aqui muitos limites no que diz respeito à aplicação das normas fiscais, à definição da territorialidade, na determinação das normas de incidência. E, portanto, estes limites tanto podem ser internos, unilaterais, isto é, os próprios legisladores, no seu ordenamento jurídico, criam mecanismos para, digamos, definir como é que vai ser feita esta tributação, limites decorrentes das convenções internacionais de dupla tributação, aqui o objetivo será sempre evitar a dupla tributação, não é? Até porque, por força da globalização, da livre circulação de pessoas e bens, serviços, capitais, é cada vez mais importante que um sujeito passivo seja tratado de uma forma igual e de uma forma equitativa, quando estamos a falar de alguém que tem contacto com mais que um ordenamento jurídico ou alguém que não, que situa todas as suas operações, toda a sua vida, o exercício da sua atividade no mesmo Estado. E depois temos também aqui limites que são impostos pela própria União Europeia, nomeadamente para os Estados-membros da União Europeia, no meu caso Portugal e Espanha. Portanto, temos aqui várias diretivas, diretiva relativa aos dividendos de empresas mães e empresas filhas, que determina também territorialmente onde é que eles vão ser tributados e se são tributados. A diretiva, por exemplo, das normas anti-abuso, que visa aqui responder, digamos, a eventuais abusos das normas jurídicas quando há uma deslocalização que é feita de modo artificial dos lucros para Estados onde a tributação é menor. Portanto, a União Europeia, no que diz respeito aos Estados-membros, desempenha aqui também um papel relevante nesta parte. Portanto, e, obviamente, temos aqui um exemplo de uma decisão do recente, um acórdão, nomeadamente, de uniformização, portanto, um acórdão, uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que veio clarificar, uniformizar a interpretação destas normas jurídicas na ordem jurídica, neste caso portuguesa, e que, por exemplo, definiu aqui como é que se aplica uma determinada isenção em sede de imposto de selo, que é um imposto sobre determinados atos notariais e outros contratos, etc.,
que determina como é que esta isenção é aplicada no que diz respeito, neste caso tinha que ver com a efetivação de créditos, etc. E, portanto, assenta esta definição com base exatamente nas normas do Tratado de Funcionamento da União Europeia, portanto, chamando aqui à colação exatamente as normas e os princípios da União Europeia de que eu estava a falar. Portanto, o princípio da territorialidade assenta, então, em dois elementos, digamos que pode basear-se numa conexão real ou numa conexão pessoal. A conexão real é quando, para determinar qual é a lei aplicável, digamos, nós vamos centrar-nos na localização do facto tributário, nos elementos objetivos da relação jurídica, ou seja, o local onde está o bem, o local onde foi praticada a atividade, o local onde determinado bem imóvel se localiza, portanto, temos como base os elementos objetivos, o objeto da relação jurídica. Já a conexão pessoal assenta nos elementos subjetivos, portanto, onde está localizado o sujeito, não é? Portanto, a localização desse sujeito, ignorando o local onde são praticados os factos tributários. Portanto, pode ser, o princípio da territorialidade pode ser aplicado por estas duas vias. Portanto, digamos que aqui a conexão pessoal, só uma nota, tem que ver com aquele princípio da tributação do rendimento mundial, Worldwide Income, ou seja, pretende-se tributar o sujeito em relação a todos os rendimentos que ele obtém, independentemente do local de obtenção desses próprios rendimentos. Ou seja, tanto pode ser no próprio estado da residência, como pode ser noutro país qualquer. Aplicando a conexão pessoal, ele será tributado no estado onde reside, portanto, atendendo à localização aqui do sujeito. E, portanto, neste contexto, surge aqui dois conceitos importantes. O conceito de domicílio fiscal e o conceito da residência fiscal. O conceito de domicílio, que muitas vezes são confundíveis e não são a mesma coisa. O conceito de domicílio fiscal, portanto, está determinado na nossa Lei Geral Tributária, penso que a lei espanhola e também a lei brasileira tem um conceito semelhante, diz respeito à determinação do local onde está domiciliada uma determinada pessoa singular ou coletiva. Pessoa singular, diz este artigo 19, que é o local da residência habitual. As pessoas coletivas falam no local da sede, direção efetiva ou estabelecimento estável. Já vamos falar um bocadinho sobre estes conceitos da direção efetiva e do estabelecimento estável. No que diz respeito, então, ao rendimento das pessoas singulares, isto aplicando a lei portuguesa, portanto estamos a falar do nosso Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aplica-se os dois critérios, tanto a conexão real como a conexão pessoal. Ou seja, a conexão pessoal é a primeira que é aplicável, com base neste artigo do Código do IRS, o Imposto de Rendimento sobre Pessoas Singulares, portanto, vai tributar os sujeitos passivos, pessoas singulares ou coletivas que se localizem, que tenham a sua residência em Portugal, e depois aplica também a conexão real. Portanto, para os não residentes, aqueles que não têm ligação no que diz respeito à residência com o território português, mas que praticam determinados atos, determinados factos no nosso território. Portanto, aqui aplicamos a conexão real. Vamos nos assentar que o Estado português vai tributar porque aquele rendimento foi obtido no Estado português, não porque a pessoa está lá, é lá residente ou localiza-se nesse Estado. Depois, surge-nos então o conceito da residência fiscal, para efeitos de tributação, nomeadamente em sede de IRS. E o que a nossa lei, nomeadamente do rendimento pessoal, determina exatamente quais são as pessoas que, para efeitos de tributação em sede tributação em sede do rendimento de pessoa singular, portanto IRS, quais as pessoas que são consideradas residentes cá em Portugal, quais são os requisitos ou quais são as condições que podem aferir a residência no território português para efeitos de tributação. E não é sinónimo de domicílio fiscal. Portanto, o que nos diz esta lei é que podem ser cá tributados as pessoas que residam, que tenham permanecido no território português mais de 183 dias, portanto, sensivelmente 6 meses, seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12 meses, portanto, num ano, permanecer mais de 6 meses no território português. Ou então, as pessoas que tendo permanecido menos tempo disponham no território português, em qualquer período desse ano, de uma habitação em condições que façam supor uma intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual. Claro que a aplicação deste critério é um bocadinho mais subjetivo, portanto é preciso perceber o que é que entendemos aqui por residência habitual. Portanto, tem que ver com a ligação que aquele sujeito tem a uma determinada residência que esteja cá localizada.
E depois aplica-se também, menos relevante, menos comum, aos tripulantes de navios e aeronaves e pessoas que desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de caráter público ao serviço do Estado português. Portanto, chamar depois a atenção aqui para esta norma, que digamos que é uma norma, uma cláusula anti-abuso, pretende evitar situações de abuso, utilização abusiva da lei e para evitar ou para reduzir a tributação, e que é este artigo 16, número 6, portanto, que nos diz que os portugueses que deslocalizem, não sei se basear-se aqui na nacionalidade é o critério mais correto, mas pronto, é assim que está previsto, deslocalizem a sua residência fiscal para um país ou território sujeito a um regime fiscal mais privilegiado, estamos a falar dos chamados paraísos fiscais, continuam a ser considerados residentes em território português no ano da mudança e nos 4 anos subsequentes, salvo se o contribuinte conseguir demonstrar, provar quais as razões da sua mudança para aquele domicílio, nomeadamente, depois temos aqui um exemplo, exercer no território uma atividade remunerada por conta da entidade patronal que continue sediada em Portugal. Portanto, então é importante distinguirmos estes dois conceitos, o de residência fiscal e o de domicílio fiscal. O domicílio fiscal, que falámos há pouco, que determina qual é, digamos que é a morada que está registada nas finanças, não é? Pelo próprio sujeito passivo, tem uma natureza formal, isto é relevante para efeitos da relação que se estabelece entre o sujeito passivo e a autoridade tributária. Portanto, é relevante para efeitos de notificações, é relevante para efeitos de determinar qual é o tribunal, o serviço de finanças competente, é relevante para cumprimento de determinadas formalidades nos procedimentos e nos processos de natureza tributária, mas não é o relevante para determinar se o Estado português é quem tem o poder de tributar aquele sujeito. Claro que o domicílio fiscal pode servir aqui quase como presunção. Pode-se presumir, a autoridade tributária pode presumir que, tendo o domicílio fiscal cá, será cá a residência fiscal. Mas esta presunção não é inelidível, portanto, pode ser afastada utilizando provas que o sujeito passivo apresente no sentido de demonstrar que, embora tenha cá o seu domicílio, porque veio cá nas férias e determinou no cartão de cidadão que a morada era cá, para efeitos de receber cartas e comunicações, muitas vezes nem é numa casa própria, que não tem, mas é numa casa de um familiar, e, obviamente, ao alterar essa morada no cartão de cidadão, isto altera necessariamente também para efeitos de fiscais, isto é, na própria autoridade tributária. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja cá residente fiscal, à luz do que vimos no artigo 16 do Código do IRS, e, portanto, que tenha que ser cá tributada por ser residente, portanto, aplicando a tal conexão pessoal que falámos há pouco. Portanto, temos muitas decisões dos nossos tribunais nesse sentido, determinando que o conceito de domicílio fiscal e residência fiscal não são sinónimos, que é preciso, que não é uma presunção inelidível, que admite sempre prova em contrário, portanto, podemos sempre apresentar outras provas que demonstrem exatamente onde é que está localizada a residência daquele sujeito, para efeitos de tributação, e, portanto, não são sinónimos e não é uma presunção que não possa ser afastada pelo sujeito passivo. Depois, uma nota é chamar a atenção para o que está previsto nas convenções de dupla tributação, que têm aqui, digamos, uma prevalência na determinação do conceito de residência fiscal. Portanto, o nosso artigo 8º da Constituição da República Portuguesa determina que o primado do direito internacional convencional sobre as normas nacionais, o artigo 13, que fala do princípio da territorialidade, vai também neste sentido e, portanto, vigora aqui o que estiver previsto e o que for acordado pelo Estado português com outros Estados nestas convenções de para evitar a dupla tributação. Digamos que temos um artigo, que é este artigo 4º da Convenção Modelo de Dupla Tributação, que define o que é um residente e, portanto, vai determinando aqui várias normas para definir o que é que pode ser considerado residente. Primeiro, diz-nos que estará sujeito a pessoa que tiver cá o seu domicílio, residência, local de direção ou qualquer outro critério similar que possa permitir definir a residência fiscal, ao abrigo da lei interna de cada país. Depois indica que será considerado residente quem tenha uma habitação permanente à sua disposição em ambos os Estados. Utiliza aqui um conceito chamado centro de interesses vitais. Portanto, será o local onde com o qual aquela pessoa tem relações mais estreitas a nível pessoal e a nível económico. Também é um conceito difícil de definir, mas a ideia é demonstrar a ligação que a pessoa tem com aquele território e com aquele Estado. Depois podemos considerar que o residente é residente apenas no Estado em que permanecer habitualmente. Depois temos o critério da nacionalidade.
Depois, os Estados podem definir esse critério por mútuo acordo e, finalmente, fala-nos aqui no conceito de direção efetiva. O conceito de direção efetiva é mais relevante, obviamente, para as pessoas coletivas, não é? Temos aqui o conceito de direção, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável. No que diz respeito à direção efetiva, temos aqui uma informação vinculativa muito recente da Autoridade Tributária Portuguesa, de meados, fins de 2024, que fala exatamente neste conceito de direção efetiva, que não temos uma norma a defini-lo em concreto. E, portanto, diz-nos que será a partir do local onde são tomadas as decisões estratégicas, as decisões estruturais de gestão, do controle das empresas. Vai um bocadinho de encontro àquilo que a Convenção pretende e o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, aqui temos normas exatamente a falar da prevalência das normas internacionais, nomeadamente que estejam previstas nestas convenções, e, portanto, só aplicando a Convenção nós conseguimos definir a residência, já não precisamos de analisar a lei nacional. No imposto das pessoas coletivas, temos também estes dois critérios, conexão pessoal e real, no Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Coletivas. Como eu disse, aqui os critérios são a sede, a direção efetiva e o estabelecimento estável. O estabelecimento estável está definido neste artigo 5º do Código de IRS e também no artigo, acho que é o 5º, das convenções de dupla tributação, na Convenção Modelo de Dupla Tributação. E, portanto, entende-se que o estabelecimento estável é um local, tem aqui também uma decisão recente sobre isto, é um local através do qual é exercido, com caráter de habitualidade, uma determinada atividade, que não tem que corresponder à sede, não tem que corresponder ao local da direção efetiva, é de facto um local através do qual se exerce uma atividade económica, comercial, e que para esse efeito pode ser relevante para determinar o local da tributação. Podemos estar a falar de um escritório, de uma oficina, de uma fábrica, portanto, pode ser qualquer local desde que haja estes critérios. Portanto, temos também jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre este conceito de estabelecimento estável e também encontramos jurisprudência a nível nacional sobre o conceito do que é um estabelecimento estável para efeitos de determinar a tributação nas pessoas coletivas. Deixo depois aqui os links das convenções, quer a Convenção Modelo, quer a lista de convenções que Portugal celebrou. Depois posso fornecer aqui os slides e podem consultar. E resta-me agradecer a vossa atenção, esperando ter sido clara na minha exposição e fico ao dispor se quiserem esclarecer alguma dúvida ou fazer algum comentário. Muito obrigada. Quero agradecer a doutora Sara pela brilhante apresentação. É importante chamar a atenção pela forma como ela foi encadeada e trouxe dois dos principais instrumentos e debates que a economia digital vem a desafiar. A questão da residência, a questão do domicílio, se por eleição ou não, a presença relevante ou não de determinada empresa ou negócio ou atividade em uma determinada territorialidade, meio que já abandonando um pouco o princípio tradicional, que a gente no passado era muito apegada à territorialidade. Hoje isso meio que está se tornando muito diáfano. Enfim, só queria agradecer e combinar com os senhores de que, ao término, eventuais perguntas, se a gente tiver tempo, a gente abre para a plateia, tá? Agora, por gentileza, convido a doutora Ana, por favor. Ana, fica à vontade, aqui ou no púlpito, tá? Na mesa ou... Não, na mesa está bem, está bem. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me fizeram para participar deste maravilhoso congresso do Uso Brasileiro, o nono já. Muitos parabéns aos amigos e colegas de FEBRAFIT, APIT, UNAFISCO, associações como as quais temos uma parceria com a Associação de Inspectores de Fazenda do Estado de Espanha, sendo essa parceria um elemento essencial para podermos construir coisas juntos. Porque, como se costuma dizer, juntos somos sempre mais fortes e isso é uma realidade. Precisamente num mundo tão globalizado como este em que vivemos, onde tudo o que acontece num país como o nosso tem consequências no resto do mundo. Agradeço especialmente a Nuno Barroso, aqui presente, bem como a Rodrigo Espada, que está ausente por um motivo mais do que justificado e que envio também um forte abraço. Um cumprimento especial aos meus colegas da mesa, bem como aos colegas do Brasil que cursarão o mestrado do Instituto de Estudos Fiscales de Espanha e que fazem parte da rede de alunos que tenho a honra
de coordenar. Minha apresentação tem a seguinte estrutura: introdução, âmbito da tributação direta, âmbito da tributação indireta, âmbito do controle e conclusões. Precisamente o tema que me cabe exponer está intimamente relacionado com esta questão da globalização, neste caso da economia e da sua tributação, da economia digital. Não há dúvida de que o problema central de direito tributário internacional do nosso tempo é precisamente como tributar de forma eficaz, justa e eficiente essa economia digital. Por diversas razões, esse objetivo levou quase 140 jurisdições a apoiar o modelo inclusivo de Base Erosion and Profit Shifting, BEPS, razão pela qual o principal objetivo atual em matéria de tributação internacional se transformou no estabelecimento de um imposto mínimo sobre os rendimentos das empresas multinacionais e na implementação de uma abordagem unificada de tributação sobre essas empresas, dividida entre os chamados pilares 1 e 2, que hoje está em questão, após a mudança política ocorrida nos Estados Unidos com a chegada do novo presidente do governo. De qualquer forma, a tributação da economia digital é um fenômeno complexo que está transformando não apenas os mercados, mas também a forma como os Estados arrecadam impostos. É um fenômeno que afeta dois lados da mesma moeda, como a tributação, que pode ser direta ou indireta, e a fiscalização, que se refere a ações relacionadas pela administração tributária para seu controle. No âmbito da tributação direta, como se trata de um tema muito extenso, vou me concentrar em algumas questões que considero mais importantes para tentar transmitir nestes minutos um quadro geral de como está a situação hoje e quais são os desafios que enfrentamos. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que nos últimos anos as grandes plataformas digitais, Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, entre outras, estão gerando enormes lucros em todo o mundo, sem a necessidade de estar fisicamente presentes nos países onde obtêm receitas. Essa transformação tornou obsoletos muitos princípios do sistema tributário, como Sara disse, internacional, que se baseia principalmente na presença física das empresas. Hoje, esse sistema tradicional está em crise, razão pela qual os países estão tentando encontrar uma resposta adequada. Em segundo lugar, se nos atermos ao conceito de economia digital, este não se refere apenas às vendas online ou às redes sociais, mas abrange uma enorme variedade de modelos de negócio baseados em dados, algoritmos, plataformas e serviços em nuvem. Um único clique em um site pode gerar lucros que cruzam várias fronteiras antes de se estabelecerem em um paraíso fiscal. O sistema tributário internacional tradicional, protegido no século XX, baseia-se em dois princípios: presença física, no nexo permanente no território onde se tributa, preços de transferência que permitem alocar receitas e custos entre filiais. Mas na economia digital, a presença física já não é necessária para fazer negócios. Uma empresa pode prestar serviços em um país, gerar lucros lá e, no entanto, não pagar um único euro de impostos nesse país. Isso gera dois problemas fundamentais: perda de receita para os países onde os usuários estão localizados, inequidade fiscal. As empresas tradicionais pagam mais impostos do que as digitais. Para enfrentar este problema, foram impulsionadas reformas por organismos multilaterais, principalmente OCDE e G20. Após anos de debate, em 2021 foi alcançado um acordo histórico com mais de 140 países, entre eles a Espanha, para reformar o sistema tributário internacional. Este acordo baseia-se em dois grandes pilares. Pilar 1, reatributação de direitos fiscais, estabelece que parte dos lucros das grandes multinacionais digitais sejam atribuídos aos países onde se encontram os utilizadores, mesmo que não tenham sede física. Afeta as empresas com receitas globais superiores a 20 mil milhões de euros e com rentabilidade superior a 10%. Pilar 2, imposto mínimo global, del 15%.
fixa uma taxa mínima efetiva sobre os lucros dos grandes grupos multinacionais. Essa taxa mínima visa evitar que as empresas transfiram lucros para jurisdições com baixa tributação. Estes pilares, que ainda se encontram em fase de implementação na OCDE, porque há países como Estados Unidos que ainda não aceitam esta medida multilateral, foram acolhidos com entusiasmo como início de uma nova arquitetura fiscal global. No âmbito da União Europeia e em relação a este pilar 1 de tributação, pilar 2 de tributação mínima, a União Europeia aprovou uma diretiva em 2022 que foi transposta em Espanha com a Lei 7/2024 e que inclui este imposto mínimo global para as empresas. Por conseguinte, estamos a aplicá-lo para evitar a concorrência fiscal prejudicial entre os Estados-membros da União Europeia. No que diz respeito ao pilar 1, e que se refere à economia digital e à mudança das regras de tributação, a Comissão Europeia propôs em 2018 um imposto sobre serviços digitais para toda a União Europeia. No entanto, não houve unanimidade, principalmente devido ao bloqueio de países com interesses fiscais, como Irlanda, Suécia e Luxemburgo. A implementação não ocorre em todos os países, mas alguns, como França, Itália, Áustria ou Espanha, já o adotaram. Trata-se de medidas transitórias unilaterais até que se chegue a um acordo multilateral. No caso de Espanha, entrou em vigor em janeiro de 2021 por meio da Lei 4/2020. Seu objetivo consistia em tributar as grandes empresas digitais que geravam receitas significativas na Espanha, mas que não estavam tributadas no país. As principais características deste imposto sobre serviços digitais são a alíquota de 3% sobre as receitas geradas na Espanha, sujeitos passivos com diferentes quantidades, empresas com receitas globais superiores a 750 milhões de euros e com receitas na Espanha superiores a 3 milhões de euros. Fatos tributáveis: publicidade direcionada online, intermediação de plataformas digitais, venda de dados de usuários gerados na Espanha. Que avaliação poder ser feita deste imposto? Muitos especialistas apontam para uma opinião negativa, porque a previsão do governo era de arrecadar cerca de 1,2 bilhão de euros, mas, no entanto, os números que temos são muito inferiores, 300 milhões de euros 2022-2023. Algumas multinacionais repassam o imposto aos consumidores finais, o que acaba distorcendo os preços. A administração tributária tem enfrentando dificuldades técnicas no controle do imposto e tensões diplomáticas com outros países. Este imposto, embora eficaz no curto prazo, poderá desaparecer assim que o sistema da OCDE for plenamente implementado. Em âmbito da tributação indireta, no que diz respeito a esta tributação que incide sobre consumo, ao contrário da anterior, que incide sobre rendimento ou lucro, como todos sabem, na Europa o principal imposto é o IVA, um imposto harmonizado a nível comunitário. Na economia digital, o IVA coloca desafios específicos porque estamos falando de serviços transfronterizos, muitas vezes automatizados, e nos quais muitas vezes os operadores podem não ter presença física no país do consumidor, que é o que realmente deveria ser tributado pelo IVA, porque é um imposto sobre consumo. Portanto, dos principais desafios do IVA na economia digital está relacionado com a localização do verdadeiro local de consumo, a fim de determinar onde o IVA deve ser aplicado. No caso dos serviços digitais, isso não é óbvio. Onde está localizada uma assinatura da Netflix ou do Spotify? Por isso, desde 2015, a UE, a União Europeia, alterou a regulamentação relativa aos serviços eletrônicos, exigindo que o IVA seja aplicado no país do consumidor e não no país do fornecedor. Por outro lado, e dado que são detectadas fraudes relacionadas com a atividade digital, a União Europeia tem vindo a implementar diversas medidas não só para controlar essa fraude, mas também para melhorar e ajustar a tributação do IVA relacionado com os serviços eletrônicos e, por sua vez,
procurar reducir a burocracia para os fornecedores de bens ou servicios relacionados com a economia digital. As reformas do One Stop Shop, Import One Stop Shop e VAT in the Digital Age são fundamentais no esforço da União Europeia para adaptar o sistema do IVA à economia digital. Trata-se de uma proposta legislativa abrangente apresentada pela Comissão Europeia em 2022-2023 e aprovada parcialmente em 2025, que visa modernizar todo o sistema do IVA na União Europeia. Os objetivos deste programa são combater a fraude ao IVA, especialmente transfronteiriça, digitalizar completamente a administração do IVA, atribuir responsabilidades às plataformas digitais que facilitam vendas ou serviços. Os eixos principais dessa reforma são os seguintes: facturação eletrônica obrigatória e em tempo real, serão estabelecidas normas comuns para a União Europeia, permite às administrações detectar fraudes quase instantaneamente, ainda não está implementado e está previsto para o período 2028-2030. Extensão da One Stop Shop, Import One Stop Shop, trata-se de balcão único que facilita a gestão do imposto, pois as empresas não precisam declarar em cada estado, mas sim fazer uma única declaração eletrônica que reúne o IVA de todos os Estados-membros, que depois será redistribuído de acordo com o país de consumo. Mas isso é essencial para reduzir a burocracia. Incluirá mais tipos de serviços e operações entre empresas. As plataformas continuarão atuando como coletores de IVA. Como isso afeta a Espanha? As empresas espanholas que vendem bens ou serviços digitais em outros países da União Europeia não precisam mais se registrar em cada país graças ao One Stop Shop. Para os consumidores, a mudança se traduz em maior transparência nos preços finais, com IVA incluído. A Agência Tributária Espanhola está implementando medidas para melhorar a rastreabilidade do comércio eletrônico. Em termos de impacto econômico, podemos dizer que o novo sistema, o One Stop Shop, permitiu melhorar a recaudação do IVA no comércio eletrônico e que a Comissão Europeia estimou que se perderam mais de 5 bilhões de euros por ano em IVA não declarado por vendas digitais transfronteiriças, pelo que, com as novas regras, espera-se reduzir significativamente essa laguna. No âmbito do controle, finalmente, por parte das administrações tributárias, a fiscalização, na Espanha temos dois instrumentos que podemos destacar e que estão publicados no site da Agência Tributária. Por um lado, o Plano Estratégico 2024-2027 da Agência Tributária, que contém pontos importantes relacionados a esse controle, tais como detecção do risco digital, estabelece-se a análise contínua dos riscos decorrentes do comércio eletrônico, novos modelos de negócios digitais e criptomoedas, integrando-os no mapa de riscos 2024-2027 para direcionar recursos eficazes contra o fraude. Reforço tecnológico, inteligência artificial e cibersegurança. Inclui-se o desenvolvimento de uma estratégia de inteligência artificial e o fortalecimento das capacidades em cibersegurança, com o objetivo de melhorar a identificação de comportamentos fraudulentos digitais. Prevenção e assistência ao contribuinte digital. É dada prioridade à assistência ao usuário digital por meio de canais integrados, a simplificação dos trâmites digitais e a medidas preventivas para aumentar o cumprimento voluntário. Cooperação internacional por meio da intensificação da participação em fóruns europeus relacionados ao tema para compartilhar práticas em tributação digital e operar em conjunto contra a evasão fiscal transfronteiriça. O segundo instrumento seria o Plano de Controle Tributário 2025, que tem as seguintes diretrizes relacionadas à tributação da economia digital. Monitoramento intensivo do comércio digital. O controle se concentrará em plataformas de comércio eletrônico, marketplaces e publicidade online, para evitar evasão de IVA e impostos sobre lucros. Auditorias informáticas especializadas. Serão promovidas ações
com técnicas forenses digitais e auditorias TIC para detectar contabilidade oculta e manipulação de dados fiscais por parte de empresas digitais. Controle específico de criptomoedas. As criptomoedas são expressamente apontadas como uma área prioritária no âmbito do controle tributário, juntamente com outros fenômenos econômicos digitais. Conclusões. A economia digital não conhece fronteiras, mas os impostos sim. Isto gerou uma tensão crescente entre o modelo econômico do século XXI e um sistema fiscal do século XX. A Europa e a Espanha deram passos importantes, mas ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar um modelo fiscal mais equitativo, coerente e global. No domínio da tributação direta, a tributação da economia digital ainda enfrenta grandes desafios, entre os quais se destacam a adaptação legal e administrativa. As leis tributárias devem ser renovadas para contemplar novas realidades, criptomoedas, economia de plataformas, inteligência artificial, evitar fragmentação fiscal. Se cada país adopta seu próprio imposto digital, as cargas administrativas e a insegurança jurídica para as empresas se multiplicarão. Garantir a justiça tributária. É fundamental que as empresas de tecnologia contribuam de forma justa, assim como as PYMEs ou as empresas locais. Rapidez frente à negociação internacional. É difícil encontrar o equilíbrio entre agir rapidamente e esperar por soluções multilaterais. A pressão dos cidadãos por maior justiça fiscal cresce. No âmbito de tributação indireta, a União Europeia foi pioneira com seu sistema para garantir que o consumo digital seja tributado onde é produzido, mesmo quando os prestadores são estrangeiros. Daí, o sistema One Stop Shop, Import One Stop Shop, que se pretende alargar a novos setores e serviços digitais avançados, como o metaverso, inteligência artificial, os ativos digitais, não fungíveis, etc. Maior fiscalização das plataformas digitais que atuam como coletores de IVA, uso de tecnologias como blockchain e Big Data para rastrear transações e prevenir o fraude do IVA. Perdão por meu português e obrigado pela atenção. Professora Ana, muitíssimo obrigada pela apresentação. De maneira bastante clara, inequívoca, a doutora Ana trouxe para a gente, a partir dos modelos de tributação direta ou indireta, o fato que a gente tem, o que a gente conhecia de mais lastro, de mais apoio para a relação tributária, a relação jurídico-tributária, ela toda hoje está sendo recomposta e redefinida. Além disso, ela trouxe ferramentas, a experiência espanhola, através de 2 ferramentas do Sistema OneStop, para tentar, de alguma forma, e aí eu acho que, em especial para o Brasil, que está agora introduzindo o IVA em sua economia, eu acho que são experiências muito vívidas. Mas eu queria só fazer um breve parênteses antes de passar para o doutor Afonso, porque logo no início da fala, a Ana trouxe uma coisa que, para mim, particularmente, que vindo uma geração que buscou construir a união, o solidarismo entre nações, e agora você começar a observar um movimento contrário, né, que a gente está observando o ressurgimento com muita avidez do chamado nacionalismo, e aí você vê essas questões práticas de uma economia digital que não conhece fronteira, não conhece nação, não conhece nada. Assim, eu diria que nós, os profissionais e os militantes das administrações tributárias, a gente vai fazer um reconvite ao nosso pacto civilizatório de trabalharmos em conjunto, porque se não houver um trabalho em conjunto, dificilmente a gente vai ter condições de prover os recursos necessários para que esses Estados, seja nacionalistas ou não, eles entreguem os serviços, enfim. Mas foi uma provocação muito interessante e fica aí, como diz o outro, fica a dica para a gente olhar, para ver o que a gente quer. A gente quer ser autônomo, insulado, ou a gente quer efetivamente ser partista? O que eu digo é, a economia como ela já está absolutamente difusa, não existe mais fronteiras. Dito isso, por favor, doutor Zé Roberto.
tarde. Queria cumprimentar a Priscila, em nome delas, demais membros aqui da mesa. Professora Matilde Lavouras, que é um prazer para mim voltar aqui à Universidade de Coimbra, e permitiria cumprimentar a Fátima Cartacho, todos, em nome dela, todos os amigos brasileiros. Estava ouvindo aqui essa discussão e não ia cumprimentar naturalmente o Nuno, né, que sempre nos convidou, e em particular, né, está lembrando aqui que eu estava vendo aqui a sua chamada falando International Tax Summit, né, que é em outubro de 2018, né, em Lisboa, a gente teve um congresso mundial, aí não era só luso brasileiro, aliás, esse painel aqui é ibérico, de repente pode ser até uma ideia aí para você já transformar o congresso em ibérico, né, não ficar só... a gente ia ampliando, né, e como a Priscila falou, precisa cooperação, colaboração e visão internacional. Nesse seminário lá de outubro de 2018, né, muito do que a gente está aqui discutindo apareceu em cima dos novos negócios digitais. E claramente, muitos desses novos negócios digitais ou se estabeleceram, ou cresceram e viraram forças mundiais graças a não pagar imposto ou pagar bem menos do que os seus concorrentes. Inclusive, quem começou com uma mera livraria, que vendia livro, tinha livraria física, livraria eletrônica, hoje, né, vende qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Os negócios digitais são no tax friendly, né? Ele cresce graças a conseguir, de uma forma ou outra, driblar os impostos. Também estava claro que a mesma tecnologia, e lembrando um pouco, né, da cobra, do veneno e remédio, né, a mesma tecnologia teria que ser usada e incorporada pelas administrações públicas para conseguir administrar, cobrar de uma forma melhor e mais eficiente, né, os impostos. Eu acho que a gente ouviu aqui, certamente, não só nesse painel, nesse congresso todo. Agora, me permita-se, pessoalmente, acho que a gente continua com a mesma lacuna de 2018. Eu não sei o que eu faço com as políticas tributárias. Política tributária é bem diferente de administração tributária, né? Administração é você cobrar os impostos. E quais são os impostos diante dessa nova realidade que a gente tem pela frente? Eu acho que essa discussão era que a mensagem que eu queria aqui trazer e exortar vocês é onde a gente está mais atrasado e aí não adianta, não tem como eu conto administração tributária no limite, né? Estou precisando de aliás, em 2018 ninguém falava em inteligência artificial, né? Não existia. Eu posso ir no mercado, né, e comprar softwares, tem colegas aqui, aliás, que produzem, sabem muito bem, processos administrativos. Agora, política tributária eu não posso contratar com nenhuma empresa de consultoria, nem nacional, nem internacional. E eu acho que a gente segue nesse uma certa lacuna e, acima de tudo, de partida, queria reforçar, a gente precisa saber exatamente onde está. A gente continua pensando e agindo muitas coisas em cima de realidades que não existem mais, coisas que a gente aprendeu na escola, o que a gente escreveu, nós mesmos defendemos, o mundo mudou, eu tenho que mudar, não adianta, né, ficar preso, né, essas resistências. As mudanças são muito acentuadas, né, não vou passar aqui muito rápido, né, como a gente está falando de economia, eu queria dizer assim, não é só o negócio digital, a economia digital, a sociedade virou digital, né? E a tributação corre atrás, nunca vai na frente, sempre vai atrás, mas precisa ser ajustada muito rapidamente, porque as mudanças são muito rápidas, né? O avanço, né, de tudo que envolve a ciência e tecnologia, de diferentes atividades, é maior do que o avanço da economia como um todo. Os investimentos recentes em inteligência artificial são astronômicos, ninguém chega, né, perto disso. Eu não vou passar aqui os slides todos, que acho que, né, vai ficar à disposição, né, Priscila e Nuno, e só dou aqui uma pincelada, quer dizer assim, você está esperando muitas mudanças e que não se limitam apenas à forma como você vende. Tem a ver também a forma como, né, você trabalha, né, como que você paga salários, né, como que você lucra, né, e há uma tendência, e nisso, até, aliás, modéstia à parte, se serve para alguma coisa,
o Brasil, em particular, pode ajudar muito o mundo. O mundo está indo para onde o Brasil está. Né? A gente tem, historicamente, uma concentração de renda e de riqueza, né? Historicamente, como poucos outros países do mundo têm. E as economias avançadas, as sociedades mais avançadas hoje estão vindo, porque o resultado dessas mudanças tecnológicas tem sido um aumento da concentração de renda e de riqueza, mesmo naqueles que são, né, que tinham um estado de bem-estar social mais ativo. As mudanças, naturalmente, são mais importantes naqueles segmentos que envolvem, vamos dizer, serviços, finanças, a própria tecnologia, saúde. Naturalmente, vai mudar menos na indústria extrativa, na indústria, né, no agronegócio. Esse quadro, aliás, aqui é do Alberto Barreis. Eu poderia sintetizar ouvindo, né, especialmente as exposições aqui, num caso recente que a gente esbarrou, embora eu estou aqui na cota de brasileiro, na verdade eu moro em Portugal, né? Que a gente esbarrou aqui do caso de um cientista de dados nascido na Califórnia, nascido nos Estados Unidos, da Califórnia. Eu queria puxar aqui o que a Sara abordou de outro lado. Ele hoje mora em Lisboa. Eu estava conversando com ele, por acaso, contratado por uma empresa de Dubai, e trabalha para a Austrália. Quer dizer, como é que você faz? E não é só a questão, né, do imposto de renda. Quer dizer, é lógico que ele falou... Nesse exemplo, tem uma coisa aqui, que você nasceu nos Estados Unidos, quando você é residente fiscal, não importa onde você muda, né? Não importa onde você mora, eles te cobram, mas vai ser cobrado nos outros e, de qualquer forma, você, né, não está lá. Como você lida com essa situação que a gente está tendo cada vez mais, né, trabalhadores transnacionais, né? Não, inclusive, apenas... no passado, você tinha as empresas transnacionais e agora você tem os trabalhadores que não estão presos mais à fronteira. Isso, a fronteira física, né? Isso a digitalização provoca isso. Você tem que repensar tudo, inclusive nesse gráfico aqui, eu começaria, e é onde eu quero dar aqui um pouco mais de ênfase, o que está no centro salário. Boa parte do trabalho que hoje é feito não é remunerado na forma de salário, de emprego, no Brasil a gente chama de carteira assinada, ou emprego formal, né? E cada vez mais você tem, não é só autônomos, né, as pessoas físicas que viraram pessoas jurídicas, isso é muito mais forte no Brasil do que aqui em Portugal, ou na Espanha, mas a gente acho que já começa a escalar, avançar para outros. Semana passada mesmo eu estava lendo um texto do pessoal do mercado de capitais, já começando as startups de si mesmo. Aí eu olhei assim, startup de si mesmo, quer dizer, é a empresa que é a nossa empresa né, brasileira, que não tem empregado e que desenvolveu um modelo e ele não vai contratar ninguém, ele vai vender aquela sua startup. Bom, no Brasil a gente já tem CEO de MEI, né? Que eu fico assim, CEO de MEI. Quer dizer assim, do 8 a 80, né? Da escala mais baixa para a escala mais alta. Ele é pipoqueiro, mas ele tem uma MEI, como ele é dono do seu próprio negócio, perdão, eu sou o CEO da minha MEI. Até o cientista de dados, produzindo modelo de IA, colocando até papéis, e que tem a startup é ele e é só ele. Quer dizer, tributar, isso tudo é uma confusão, a gente precisa discutir mais, né? Eu queria chamar a atenção, não sei se vocês prestaram bastante atenção na fala da Ana. Quando a Ana estava falando em tributar o faturamento, ela estava falando em tributação do lucro. Não era discussão do IVA, né? Qualquer coisa parecida com lucro presumido, simples, que o lucro né, você arbitra que o lucro é um percentual da sua receita e não vai atrás dele, é importante. Aliás, faz todo sentido, né, para cá, que quando a gente olha, né, no Brasil, o que se arrecada de imposto vezes o faturamento, quem está no simples e no lucro presumido tem uma carga efetiva média muito maior do que quem está no lucro real. E a questão do lucro real, em particular, e aqui pegando esse caso assim,
Aliás, como a empresa está cotada em bolsa, a gente pode falar para vocês, olham aqui à direita o que a Apple, o que ela pagava de imposto em 2016 e 2017, e o que à esquerda, né, desse gráfico aí, e o que ela paga de imposto dentro dos Estados Unidos hoje, paramos aqui a série em 2023 e 2024. Isso aqui, em grande parte, porque Apple, não importa, aí, vários outros, o grosso dessas empresas está num país chamado Irlanda, né? Ele não está nos Estados Unidos, ele está vendendo na Espanha, está ganhando, lucrando em Portugal. Teoricamente, os acionistas são norte-americanos, mas tem lá uma salinha, né? Todas as grandes big techs estão na Irlanda. E aí a gente tem um debate que eu acho assim, muito curioso, né? A Europa está atrasada, a Europa não tem IA, a Europa perdeu a corrida para a China e para os Estados Unidos, mas a Europa serve para dar incentivo fiscal. Aliás, assim, toda aquela nossa discussão de guerra fiscal do semestre é tudo igual. Que muda, é um pouco mais sofisticado, mais elegante e tal, né? Faz assim uma pose, mas é escala global, planejamento. Então, você tem as big techs na Irlanda, você tem as petroleiras, as grandes empresas multinacionais, especialmente na área de extrativa, em Amsterdã, todas as plataformas de petróleo das plataformas de petróleo, as plataformas digitais estão na Holanda. Se você pedir um carro, tiver que cancelar a corrida que já tinha sido debitado, você vai ver que vai entrar um crédito na sua conta, e o crédito vem da Holanda, não vem nem do Brasil e nem de Portugal. Então, esta discussão, que eu acho que a gente está precisando, né, escancarar e discutir, quer dizer, que política tributária é essa, né, que eu tenho? O debate de preço-transferência, não é que acho que não quero desvalorizar o que foi feito, tem que ter, mas tem que reinventar, tem que escalar, porque ninguém mais manda um bem para cá ou para lá e superfatura ou subfatura. Você dá empréstimo intercompany, empréstimo entre a matriz e a filial, né? O resultado da balança de serviço da Europa, para vocês terem uma ideia, é um com a Irlanda e é outro completamente diferente sem a Irlanda. Só tira a Irlanda, assim, o que era déficit vira superávit. O famoso investimento estrangeiro direto, né, do Brasil, se vocês forem olhar lá, por baixo 30%, às vezes 40%, não é uma compra de uma empresa ou uma compra de uma fábrica ou de uma indústria. É empréstimos entre empresas. Aliás, às vezes, inclusive, a empresa brasileira emprestando para a sua filial que está no exterior, como também a matriz do exterior. Você faz esse jogo e, com esse jogo, você manda o resultado para cá ou para lá, dependendo, né, da onde que está essa taxa. Por isso, essa preocupação de você conseguir ter uma taxação, né, todos os acordos, né, do BEPS, ter uma taxação mínima. Aliás, acho que no Brasil a gente está até muito preocupado com a taxação mínima nas pessoas físicas, mas acho que o mais grave é a taxação mínima na pessoa jurídica, porque as grandes discrepâncias que a gente tem hoje no mundo é um pouco esse, né, resultado que está aí. Diante desse caso, você avança no DST, né, e volto a enfatizar, boa parte do movimento que você fez para tributar o lucro é para dizer que o faturamento é lucro e que você tem que pagar pelo menos um pedaço do seu faturamento. Ou seja, o mundo está indo para onde a gente estava lá no Brasil há uns 20, 30 anos atrás, e nós estamos querendo sair disso. E eu acho que era bom, né, tomar um pouco de cuidado. Eu tenho aqui mais 2 minutos, se a Priscila me der mais 2, mais 5. Eu queria dar um destaque, o que é, olhando para o futuro, a gente gosta muito disso. Aliás, vamos ter um debate em outubro sobre o futuro da tributação. A gente já fez uma primeira edição aqui em Coimbra há 2 anos atrás, vamos fazer uma segunda edição, 2 e 3 de outubro, em Lisboa. Tem que lembrar de fazer a propaganda, senão o pessoal aqui me cobra. E com o Nuno, né, participando, e vários colegas aqui nos apoiando. Quando a gente olha para frente, a nova onda do que está se prevendo que venha de reforma tributária, né, agora é você saber o que você faz com a tributação do trabalho. Nós estamos falando em work, não estamos falando em job, não estamos falando em emprego, nós estamos falando de trabalho. Quer dizer, você já superou toda a discussão aduaneira, embora, né, parece que o presidente dos Estados Unidos resolveu voltar a 1870, né, que a política tributária dele lá, quando você resumia
tributação a tarifas, ter a implantação do imposto de renda, há um século atrás, o avanço do IVA na década de 70, 80, os impostos corretivos e carbonos aqui nesta década, e vários autores, aqui na União Europeia em particular mais forte, e do FMI, alertando para a dificuldade crescente decorrente da digitalização, mas não é só o impacto da digitalização no sentido de destruir empregos, é no sentido de mudar a sua forma de vida, né? E que você precisa entender melhor o que é isso e conseguir lidar. Para o Brasil, queria destacar muito, né? Bom, não precisa nem dizer, isso é complexo, é difícil e a tendência é sinistra, né? Tá com você que passar batido. Bom, já que eu não sei o que fazer, esquece. Bom, mas se o problema sumisse porque a gente esqueceu, estava resolvido, né? Fazer a reforma do Alzheimer, né? Que aí ficava. Infelizmente, não só não some o problema, como ele cresce cada vez mais. E para o Brasil isso é particularmente preocupante, na minha opinião, porque a gente tem uma carga do empregador formal das maiores do mundo, superando, inclusive, a média, né, da OCDE. E, com isso, a Previdência Social hoje, você não tem mais do que 5% dos contribuintes que ganham acima do teto da contribuição previdenciária, né? Enquanto no resto do mundo, muito desse trabalho de pejotização envolvia ou terceirização, né, os serviços menos qualificados, no Brasil são os serviços mais qualificados. Você está criando, sim, muito emprego, mas emprego de 1 salário mínimo, de 3 salários mínimos, e você quebrou a subsidiariedade cruzada, ou seja, quem ganha mais financiava quem ganha menos. E o quem ganha mais, não tirando servidor público, né, que acho que até a maioria dos que estão aqui, funcionário de empresa estatal e funcionário de multinacional, aliás, o caso de multinacional é muito curioso, porque como a matriz não faz isso, não deixa a filial que está no Brasil pagar por fora, né? Então, aí você vê lá uma forte presença multinacional e terceiro setor, que como está isento, né, contribuição patrimonial, eu estava num debate de médica e já me perguntaram assim, mas por que o hospital privado manda emitir nota fiscal e a Santa Casa me dá contra-cheque? A Santa Casa, de cima do seu contra-cheque, ela não recolhe para a Previdência. Essa discussão a gente tem que ver, e se some a isso um elemento mais novo e preocupante, que é muito mais cultural, é a preferência dos jovens do mundo inteiro, e no Brasil mais forte ainda, pelo que a gente chamaria aqui de trabalho independente. Não quero carteira assinada. Acho que é emblemático essa chamada, que acho que tem 2, 3 semanas atrás no Jornal Brasileiro, onde que os jovens diziam, bom, se der tudo errado no que eu estou fazendo, empreendendo, eu viro CLT. Quer dizer, virar CLT hoje é um sinônimo de fracasso, né? De incompetente, de que você não tentou, né? Você não arrisca, até porque você vive como se não tivesse amanhã e ninguém está pensando que lá na frente eu preciso ter um seguro com acidente, meu acidente de doença, eu preciso ter seguro. Então, a gente precisa reinventar isso. A entrada da IA complica todo... e essa expansão vai ser muito forte, né? Porque você vai ter mais atividades humanas sendo substituídas por máquinas e vão surgir novas atividades, só que eu acho que boa parte dessas novas atividades que vão estar surgindo não vão estar pelo emprego formal, e sim muito, que aliás vocês já estão convivendo disso, sabem muito melhor, né? Na forma de empresas. Não vou falar aqui, que até, né, os próximos colegas vão tratar, né, Sandra está aqui, sobre a revolução digital na administração pública, o uso, né, declarações pré-preenchidas, o uso de IA, que, aliás, é uma coisa curiosa, é muito mais avançado em países menos desenvolvidos do que nos países mais desenvolvidos, até talvez porque acho que você consegue quebrar resistências e consegue mudar mais rápido, mas o que eu acho que, e aqui eu quero encerrar, a gente tem questões para resolver, são de política tributária e não apenas de administração, né, tributária. Quer dizer, como que eu asseguro direitos a esse trabalhador nesse, né, novo mundo, quando que todo o pilar que eu tinha montado, que era em cima do emprego com carteira, né, assinada, foi desmontado. E porque ele também não quer, né? Quer dizer, não é só não é maldade do empregador e agora você junta, né, com uma nova visão. Toda a questão digital global, né, não é só o comércio vira transfronteiriço, né? As pessoas, os negócios, quer dizer, você está
global, você talvez ou mudar impostos que tinha, ou mudar crenças que você tinha antes, ou, né, até criar novos impostos. Quer dizer, a gente tem um desafio muito grande de repensar esse novo sistema tributário. Ninguém sabe para onde a gente vai. Agora, eu diria que acho que a única certeza que se tem é que, nesse futuro, você vai ter pouco ou quase nada do que é a sua tributação presente. E acho que todos que estão aqui são bastante qualificados, né? Acho que precisavam, e a gente procura aqui provocar, estimular a ampliar esse debate em fóruns como esse. Eu agradeço a Priscila e agradeço. Zé Roberto, muito obrigada pela palestra. Assim, depois, gente, o material, o PowerPoint vai estar à disposição. Recomendo fortemente a leitura das perguntas e das provocações. Sem dúvida nenhuma que o direcionador do futuro, o nosso balizador de atuação enquanto profissionais e militantes da área tributária, eu acho que responder aquelas indagações vai ser o nosso dia a dia. Se já não o é de muitos, será certamente num futuro muito próximo. Temos 5 minutinhos, quero ver se alguém tem interesse em fazer alguma pergunta, trocar alguma experiência. Ninguém? O almoço foi muito bom, isso é verdade. Bom, gente, então eu queria muito agradecer a atenção de vocês. Obrigada. E as associações patrocinadoras do evento, meus parabéns. Inclusive pela curadoria dos temas. Está muito, muito, muito legal. Obrigada, viu?